Boa noite, meus queridos irmãos. Mais um domingo. Espero que você tenha tido um domingo excelente, possa ter, não digo descansado espiritualmente, porque o sábado é o dia de descanso para nós, né? Mas o domingo não deixa de ser um dia que nós ficamos um pouco também mais tranquilos. Espero que o seu domingo tenha sido bom, que Deus possa abençoar você, sua família. E agora à noite vamos estudar um pouquinho mais sobre Daniel. Mas antes nós queremos fazer os nossos anúncios e queremos passar aqui a vocês. Os de sempre, né? As mídias sociais, YouTube, Instagram e o Face, todos eles agora ao vivo, todos sendo transmitidos direto. E não esqueçam também que o nosso endereço para os três é ASD Ipiranga Ribeirão, tá? Curta para que esse vídeo não suma da tela aí, tá? Não suma que eu digo, não caia no esquecimento, melhor dizendo. E, por favor, também não esqueça que Deus prega por intermédio desses vídeos e eu fico muito feliz com isso também. Queremos que você possa também curtir os vídeos, a página do pastor Valdir Carlos, se for possível, PR Valdir Carlos, e também os estudos bíblicos via WhatsApp, né? Estudos bíblicos via WhatsApp. Qual que é o estudo bíblico via WhatsApp? Tá aí já, né? 011 991 61 3686 é o telefone para esse estudos, para quem quer receber estudos bíblicos. A gente manda estudos bíblicos, você manda de volta, nós mandamos o corrigido e depois damos um lindo certificado para você, viu? Tá? 011 991 61 3686. Também gostaríamos que vocês na quarta-feira, não esqueça, na próxima quarta-feira, tá? Dia 21, às 20 horas, o tema é Um Coração Fechado. Muito interessante esse tema na quarta-feira que vem, na série Construindo Lar Feliz, às 20 horas. Que Deus possa abençoar todos vocês. Temos orado também por todas aquelas pessoas que estão doentes, estão passando por alguma dificuldade. Não esqueça que a gente sempre está lembrando disso e sempre nas quartas-feiras fazemos a oração especial por vocês e por toda a família. Deus possa abençoá-las a todos e que o Senhor os guarde sempre. Ok? Vamos lá então? Muito bem, já fizemos nossos anúncios, vamos para só fazer uma menção, um abraço para você virtual, todos que chegaram a tempo, aqui às 8 horas da noite, já estão com a gente. Deus abençoe você, sua família, seus familiares, todos os seus amigos também, e que o Senhor conceda a você a bênção. Receba o nosso abraço, que Deus possa abençoar a todos vocês. Vamos orar? Vamos lá? Senhor, nosso grandioso Deus, abençoe nosso estudo de hoje, nesta noite, no qual nós queremos falar, Senhor Jesus, sobre a visão dos 4 animais. Muito interessante. Ajuda-nos a compreender, é um tema difícil, mais detalhista, mas que o Senhor nos dê essa bênção da compreensão. Obrigado por tudo, esteja sobre nós e sobre todos os meus irmãos e amigos que estão nos assistindo nesta noite, também nas salas compartilhadas. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, nosso vídeo dessa noite vai falar sobre um testemunho muito interessante. Denilson, pode rodar o nosso vídeo de saúde dessa noite. Olá, meu nome é Edna, eu tenho 41 anos e um dia eu decidi firmemente fazer uma reforma na minha alimentação, me tornando então uma vegetariana estrita. E o que me motivou a ser uma vegetariana estrita, porque até então eu era ovo-lacto-vegetariana. Eu não comia carne, mas eu comia os seus derivados. Foi a descoberta de uma doença chamada endometriose. Eu não sei se você sabe o que é endometriose. O que eu posso dizer para você é que é uma doença que causa muita dor na área pélvica para a mulher. E o médico chegou para mim e falou assim: olha, Ed, você tem endometriose, essa doença não tem cura e você vai ter que conviver com ela. Então, esporadicamente, você vai sentir dores e muitas vezes dores fortes, dependendo do grau da endometriose. E foi isso que estava acontecendo comigo. Então, um dos tratamentos que ele passou para mim foi o anticoncepcional, mas também já não estava me fazendo tão bem. E aí eu pensei, Deus me deu uma mensagem de saúde maravilhosa e eu vou recorrer a ela. Então foi começando aí, sabe? Eu fui descobrindo coisas e mais coisas maravilhosas quando eu tirei os derivados. Então grão de bico, lentilha, quinoa, germe de trigo. Eu fui colocando tanta coisa no meu cardápio e fui equilibrando a minha alimentação.
e colocando as proteínas de uma forma mais variada, e eu não sinto dor, eu posso dizer para vocês. Eu recorri também à atividade física. Eu ganhei aqui na cidade uma corrida na classificação feminina, ganhei em primeiro lugar. No dia que eu tirei totalmente o açúcar, fiquei só com o açúcar das frutas, e com isso eu descobri que é possível viver sem açúcar, e eu tenho mais energia, tenho mais disposição, eu não sinto azia, dor de cabeça, há um tempo que eu não fico gripada, e eu louvo a Deus, porque Ele simplesmente é maravilhoso. Tudo que Deus pede pra gente fazer é pro nosso próprio bem. E eu sei que nem tudo que a gente come é orgânico, mas eu acredito que mesmo não sendo totalmente orgânico, nem sempre a gente tem condições de comer coisas orgânicas, o nosso corpo ainda reage melhor assim do que a alimentação carne. Então, atente a uma alimentação mais saudável sem que a fonte de proteína seja exclusiva da carne. Há uma variedade de nutrientes que Deus deixou pra gente. Eu estou me sentindo muito bem. Eu louvo ao meu Deus por isso. Eu gostaria que você também atentasse à alimentação o mais natural possível, porque você vai sentir resultado. Muito bem, vocês viram aí que interessante? Os testemunhos, irmãos, eles fazem a diferença. Por isso que nós mostramos a questão da saúde, mais um testemunho sobre a saúde, tá? Para ver como Deus age e como é importante a saúde na nossa vida também, tá? Todo domingo vocês terão um vídeo, às vezes um pouco repetido, às vezes original, tá? Que alguns a gente repete para ficar bem na cabecinha da pessoa mesmo, tá? Para que você possa entender. Muito bem, vamos então para o estudo dessa noite, para que Deus possa nos abençoar ricamente. Muito bem, nós fizemos o estudo no último domingo, vocês se lembram que foi Daniel na Cova dos Leões, tá? Ou na Cova dos Leões com Daniel. E eu disse que ali estava encerrando a parte histórica, e é verdade. Hoje vamos estudar a visão dos 4 animais que está em Daniel 7, mas para tanto eu preciso abrir a vocês um pouquinho mais, dando um pano de fundo para o nosso estudo, tá bom? Então, como eu disse lá no domingo passado, quando estudamos sobre Daniel na Cova dos Leões, era o fim dos livros históricos. E eu expliquei lá para vocês, então eu não preciso explicar novamente aqui para vocês o que significava isso, tá bom? Pois é só você voltar o vídeo lá e você vai saber. E para isso eu queria já abrir a Bíblia de vocês, ou vocês vão ver projetado aí na frente, Isaías 44, versos 27 e o verso 28, tá? Isaías 44, verso 27 e 28. Está aí já na sua tela. Que digo à profundeza? Seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Irmãos, eu estou falando de uma profecia que já foi cumprida e que Deus, e essa profecia também foi para o povo de Israel. Já estudamos sobre isso, mas para você se lembrar que temos aí também a questão do quê? A questão do Armagedon, que ficaria mais para frente, que nós vamos deixar em detalhe. Concatenado com isso, gostaria que vocês me acompanhassem em Apocalipse 16, verso 12, para você entender o que Deus quer colocar para nós. O que fala aí? Olha que interessante esse contexto, que inclusive é o contexto para Apocalipse 17, que um dia nós vamos ver. Já está aí na sua tela, Apocalipse 16, verso 12. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. É a menção que eu citei de Isaías, de 44, tá? Que eu acabei de ler com vocês. O grande rio Eufrates e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Lembra quando eu fiz a comparação da invasão de Babilônia com a parte espiritual de Babilônia? Secar-se o rio de Babilônia, secou o rio Eufrates para que eles pudessem entrar em Babilônia e derrubou Babilônia. Espiritualmente falando, secar seriam o rio Eufrates seriam os problemas, a não solução política das coisas e as coisas se complicando, e Deus então interviria e destruiria a Babilônia espiritual. Então já fiz isso para vocês, eu estou apenas relembrando. Vamos para Apocalipse 18, versos 1 e 2, e vocês vão entender bem o contexto do estudo de hoje. Olha que interessante E vocês perceberam que eu estou lendo Apocalipse para estudar Daniel. Os dois livros estão juntos. Já está projetado aí na sua tela, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, e tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, olha a ligação que estamos fazendo,
com grande voz dizendo, caiu, caiu Babilônia, foi destruída. A Babilônia agora aqui é espiritual. Veja o verso 2 que já foi citado, já foi lido ali para vocês. Então, eu começo a entender quando Jesus, lá em Mateus 24, verso 14, tá? Que vai ser projetado, nós vamos ver bastante versos hoje, nessa noite, e aí eu começo a entender o contexto, como vocês estão vendo já, e já lê. Por favor, já fique lendo, que já está aí para você. E este Evangelho do Reino, dentro desse contexto todo, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha que interessante, você pega Isaías 44, você pega Apocalipse 16, você vai para Apocalipse 18, você começa a montar todo o contexto, aí você vem no sermão profético de Jesus Cristo, ele fala, tudo isso, mas ainda tem que ser pregado o evangelho a todo mundo. Aí sim virá o fim. Então já estamos classificando para você entender como é que Deus está fazendo as coisas. E outro ponto importante também. Olha só Daniel 1,19. Vamos voltar aqui para Daniel 1, que vai ser projetado para você aí. Já está na tua mão, tá? Na tua tela, na verdade, né? Entre todos eles, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, eles foram os homens que Deus escolheu para poder pregar naquele tempo de Babilônia. Não foram achados outros. Como não serão outros povos para pregar, a não ser o povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e conhece toda a profecia de Apocalipse e Daniel e entende que esse contexto todo está no santuário. Quem não estuda o santuário, não aceita o Antigo Testamento, não aplica, não entende a profecia do tempo do fim. Não há outro povo. Somos nós. Não é orgulho isso. É porque o povo não está preocupado, os evangélicos não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em outras coisas, com curas, outras coisas, mas ainda não entenderam, mesmo os mais tradicionais. Tá? Os mais tradicionais ainda estão um pouquinho mais para o lado. É por isso que eu usei para o correto, né? Por isso que eu usei Daniel 1,19. Não há outro. Esses são os melhores. Não é que é melhor de orgulho, eles conhecem a palavra. Tá? Aí você vai para Daniel 4, verso 9, e você começa a ver sobre Daniel. Na verdade, o mais interessante de todos está aí na sua tela, né? Belsazar, mestre dos magos. Olha que interessante a classificação que deram para ele, que Babilônia deu para ele. Mestre dos magos. Olha lá. Pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos. Ou seja, gente, o Espírito dos deuses santos, ele não sabia interpretar que era o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai estar com o povo de Deus no tempo do fim. É a mesma comparação. Os Daniéis somos nós hoje. Aí você vê para Daniel 5,12. Olha que interessante Daniel 5,12. Olha que vai falar do Espírito Santo de novo. Da sabedoria, o texto está aí na frente de vocês. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente. Ou seja, esse povo tem um espírito diferente, eles conhecem a palavra de Deus. Daniel 6, verso 3, complementa ainda mais ainda. Complementa mais de maneira mais categórica ainda. Daniel 6, verso 3. Olha lá que interessante. Está na sua tela. Leia aí comigo. Então o mesmo Daniel sobrepujou os presidentes, irmão. Os príncipes. O povo de Deus tem conhecimento. É o que está falando. Porque nele havia o Espírito. Eles falavam o Espírito excelente, mas nós sabemos que é o quê? O Espírito Santo. Para interpretar a palavra correta, o mundo precisa de nós, irmãos. É isso que eu quero dizer. Como é que vamos pregar o Evangelho sem o Espírito Santo na nossa vida? Nós temos que ser Daniéis, Ananias, Misaéis, Azarias, e todos eles, irmãos, como foram no passado. Daniel 1, verso 17. Mais uma ênfase sobre isso. Projetado aí na sua frente. Já está aí. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras de sabedoria. Não tem jeito, pessoal. É um povo que conhece mesmo mais, porque Deus os separou para isso. É um povo que esquadrinha a Bíblia, que estuda a Bíblia sem rodeios,
sem estar preocupado com questões vai agradar um, vai agradar o outro, ou então questões políticas da religiosidade. Nós falamos a verdade. Daniel 6, verso 4, vai definir uma coisa muito interessante, a fidelidade. Daniel 6, verso 4, vai falar uma coisa importante. Então, aí, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel e a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião e culpa alguma, porque ele era fiel. O que Deus precisa hoje é de homens e mulheres o quê? Fiéis. Eu estou dando um contexto religioso e espiritual para você entender o que vai acontecer em Daniel 7, que é o que vamos estudar hoje, nesta noite. Porque nele não havia culpa alguma, ele era fiel e não se achava nem erro, nem culpa. Daniel vinha em nome de Deus. Agora, de acordo com esse contexto religioso, esse pano de fundo profético, o encerramento dos livros históricos e também a como Deus vai usar você no tempo do fim, comparando a você e eu, a Daniel, a igreja adventista Daniéis, né? Agora sim, eu vou para Daniel 7 e vou pegar o verso número 1, que vai ser projetado para você e você já começa a me acompanhar, tá? Está aí. No primeiro ano de Belsazzar, que era o rei, tá? Belsazzar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões à sua cabeça. Interessante que os primeiros sonhos, quem que tinha? O rei. Lembra dos nossos estudos? Da estátua, da árvore que foi cortada. Lembra? Era Nabucodonosor. Quem tem agora o sonho e a visão já não é Nabucodonosor, é Daniel. Por quê? Porque agora são questões do tempo do fim. Tá? Então só Daniel poderia entender. Então escreve, olha lá, o texto diz: Daniel teve um sonho, visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo, ele levantou, escreveu logo o sonho e relatou as coisas. Aí ele começou a relatar o quê? E vamos, antes de falar sobre esse relatório, desse texto, vamos entender um negócio que eu quero explicar para vocês. A cronologia dos capítulos. Vamos entender como é que estão os capítulos de Daniel 1 a 12. Mas eu vou pegar de 1 a 6, porque tem um interlúdio aí no meio. Qual é a cronologia? Seria o seguinte: capítulo 1, 2, 3, 4 de Daniel. Aí entra Daniel 7. E aí continua 5 e 6. Que estranho, né? Mas a cronologia, a régua de tempo é essa. Tá? Daniel 1, 2, 3, 4, Daniel 7, que nós vamos estudar hoje, aí 5 e 6. A data provável dessa visão de Daniel 7 está em 553. Por isso que podem observar, no reino de Belsazzar, não tinha passado Belsazzar ainda. Lembra do estudo de Daniel 5? Belsazzar veio a Mene, Mene, Tekel, Farsim? Então, pode ver que ele está falando, o texto fala, no reino de Belsazzar, no tempo do rei de Babilônia Belsazzar, então a cronologia correta é essa, para você saber como é que funciona o tempo. Então a data é 553 ou 552. Não vamos errar, viu? É em cima dessas duas datas. Antes de Cristo, 552, 553 ou 552 antes de Cristo, no reinado, conforme o texto nós já lemos, de Daniel 7:1, no reinado de Belsazzar. Então por isso que eu encaixo aqui, para você compreender, porque aí alguns ficam pensando, por que citou Belsazzar? Nós já estudamos o capítulo 5, é a cronologia do texto. Então, dito isto, vá para o verso 2, que vai ser projetado para você, verso 2 de Daniel 7. Tá? Tá lá. Muito bom. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Vamos tentar interpretar isso aí. 4 ventos. Ventos são confusões religiosas, guerras, convulsões sociais, problemas em todos os sentidos. 4 ventos do céu. E agitavam o mar grande, ou seja, a população total. Tá? Então vamos tentar entendendo aí. Para ficar um pouquinho mais interessante, abra sua Bíblia ou acompanhe o texto que vai ser projetado de Jeremias 25, 31 e 32. Tá?
Já está aí com você, tá? O que diz? Eu vou ter que dar um pulinho no meu, vou dar uma resumidinha, mas você tem o texto inteiro aí. O Senhor tem contenda com as nações. Está entendendo Daniel 7,2? Os 4 ventos? Eu vou repetir a leitura de Jeremias, fazer um resumo por causa do tempo. O Senhor tem contenda com as nações e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Estou resumindo, tá? Os versos 31 e 32. O Senhor tem contenda com as nações e grande tormenta se levantará nos confins da terra, ou seja, no tempo do fim. Daniel 7 está falando sobre isso, verso 2. E veja agora o que significa, então quer dizer, contendas são guerras, tormentas. Agora veja o que diz sobre as águas. Apocalipse 17, verso 15, que é na sequência. Vocês viram que legal o estudo de profecia, gente? Muito obrigado. Vamos lá, está projetado já. As águas que viste são povos, que eu já tinha falado. São multidões, que eu já tinha falado. São nações e línguas. Então está interpretado aqui. Vai ter contendas, grandes tormentas sociais, políticas, religiosas para os povos, para as pessoas, multidões, nações e línguas. Então a interpretação está correta do que eu falei. Está entendendo? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Agora sim, prontos para Daniel, capítulo 3 a 7. Tá? Vocês vão acompanhando conforme vai sendo projetado aí. O Denilson vai tentando ver para vocês. Tá? Daniel 7, versos 3 a 7, diz assim. Os 4 animais grandes, ele estava tendo a visão, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Lembra que mar são povos. O primeiro era como leão. Leão qual era o símbolo? Babilônia, cabeça de ouro. Provavelmente Babilônia, e é mesmo, tá? Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, que era o símbolo de quê? Da Medo-Pérsia. Um urso penso, porque a Pérsia dominava, a Média dominava a Pérsia. Continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, que é, lá em Daniel 2, o que é? Exatamente o Império Greco-Macedônico, o Império da Grécia, tá? Leopardo. Depois disto, estou resumindo, eu continuei olhando nas visões da noite. Daniel está tendo visão. E eis aqui um 4º animal. Esse daí era terrível e espantoso, como está em Daniel 7. Esse animal era terrível e espantoso, era diferente de todos os animais, não fazia parte da fauna e apareceram antes dele. É um animal completamente diferente e tinha uma coisa interessante, 10 chifres. 10 chifres. 10 poderes. 10 reinos. Muito bem. Vamos tentar entender mais isso aí. Vamos para Daniel 7, 17 e Daniel 7, verso 23. Primeiro Daniel 7, verso 17, que já está projetado. Estes grandes animais, que são 4 reis, olha o texto bíblico, que se levantarão da terra. O 4º animal, olha, ele está dando um destaque, será o 4º reino da terra. Aí você vai para o verso 23 que fala sobre isso, que será o 4º animal, o reino da terra. Aí já está projetado. Tá? Interessante, né? Vamos resumir isso, Daniel 7, 17 e 23. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, e o 4º animal será o 4º reino da terra. Vamos fazer algumas comparações importantes aqui, muito legal. Tá? Muito legal mesmo. Vamos comparar capítulo 2 de Daniel com o capítulo 7 de Daniel. Vocês se lembram que no capítulo 2 o ouro significava o quê? A cabeça de ouro significava o quê? Isso, você acertou. Babilônia. Leão, símbolo de Babilônia. Tanto é que na arqueologia, a gente achando esses cacos, né, e esses ladrilhos deles, que eles tinham, os azures, os tijolos, tinham o símbolo do leão, Babilônia. Todos eles. Então, o leão é Babilônia. Então, é a mesma coisa que a cabeça de ouro. Peito e braços de prata significava Medo-Pérsia. O urso, Medo-Pérsia. Por isso ele penso, tá? Medo-Pérsia. Interessante que o bronze, as coxas de bronze, o quadris de bronze, significava o Império Greco-Macedônico. O leopardo, Império Greco-Macedônico. O ferro lá, lembra dos pés, as pernas de ferro, melhor dizendo? Era Roma, férrea, animal estranho. Roma.
Tá? Daniel capítulo 7. Comparando o capítulo 2 com o capítulo 7. No capítulo 2, os 10 dedos são as 10 tribos que dominaram o Império Romano, tá? Que conquistaram Roma. São as 10 tribos daquele pessoal que eram os alamanos, os burgúndios, esse pessoal todo que era contra o reino de Roma. Tá? As 10 que deram origem à Europa. Tá ok? Os 10 chifres, 10 reinos que conquistaram Roma. Olha só, capítulo 7 e capítulo 2, como bate. Só pegando essa última parte dos pés da estátua, que era em parte de ferro e lodo, né? Ferro e barro, simbolizando os 10 impérios que conquistaram Roma. Os 10 chifres são os 10 reinos que conquistaram Roma também. Mas, pastor, por que então que está repetindo em Daniel 7? Que eu não estou entendendo, porque já explicou isso em Daniel 2. Ele não explicou, ele contou a história do mundo em um capítulo. Mas ele não explicou com detalhes. O que eu amo na Bíblia é essa visão detalhista dos anjos e de Deus. Porque Deus, ele ele vai nos detalhes das coisas. Tá? Então ele explicou de maneira geral, agora ele chama Daniel no capítulo 7 para agora você vai entender em mais detalhes tudo aquilo que você precisa compreender. E aí eu vou para Daniel 7, verso 11. E depois eu vou para Daniel 7, verso 24. Vamos primeiro pegar o 11, que eu vou dar uma resumidinha aí, mas Daniel 7, verso 11 já está aí na sua tela, vou dar uma resumidinha, tá? Daniel 11, depois já vai direto para o 24, a hora que ele perceber que mudou, ele já muda ali. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Começa aqui a ficar mais complicado, mas a gente vai tentar explicar. Eu vou repetir a leitura. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos 10 chifres que fala, são 10 reinos, são 10 reis, tá? Que se levantam daquele mesmo reinado, são 10 reis. Ou seja, Roma de 168 a.C. foi destruída em 476 depois de Cristo. Ele durou bastante. Mas o que isso significa? Vou explicar um pouquinho melhor. O Império Romano do Ocidente constituía a metade ocidental do Império Romano como um todo. Vou repetir. O Império Romano do Ocidente, porque tinha o Império Romano do Oriente, constituía a metade ocidental do Império Romano. Tá? Considera-se que o Império Romano do Ocidente terminou com a abdicação de Rômulo Augusto no dia 4 de setembro de 476 Annus Domini, ou DC, depois de Cristo. Isso é uma data precisa que a Bíblia usa. Ou seja, encerrou o Império Ocidental Romano, que era o mais importante, no dia 4 de setembro de 476 DC. Ou seja, acabou. Forçada pelo quê? Pelo Germano Odoacro, que fazia parte dos impérios bárbaros, os dedos da estátua e os 10 chifres de Daniel 7. Tá? Então, Odoacro, sua contraparte, né? Mas aí tem uma coisa interessante. A sua contraparte, ou seja, o Império Romano do Oriente, eu estou falando do Ocidente, o Império Romano do Oriente, tá? Sobreviveria ainda por 1000 anos, mas não teria tanta força nas profecias tão simbólico como é o Império Ocidental. Feita essa explicação, eu vou relembrar os dedos da estátua, os 10 povos bárbaros. Vamos relembrar, tá? Os álamos ou germânicos deram origem à Alemanha, país alemão. Alemanha de hoje. Os francos, né? A eles deram origem à França de hoje. Os burgúndios deu origem à Suíça de hoje. Tá? Os vândalos, extintos. Já expliquei, mas vou explicar mais em detalhes mais para frente.
Os suevos, origem aos portugueses. Tá? Os visigodos deu origem à Espanha. Tá? Os saxões deu origem aos ingleses. Os ângulos também, né? Aos ingleses. Os ostrogodos, extintos, conforme a profecia falou. Tá? E os lombardos, a Itália. Para você saber como é que surgiram. Deus previu até o surgimento dos governos da Europa. E aí você vai compreender que aonde surge a ponta pequena, que é um poder religioso contra o povo de Deus. Você precisa ter essa noção histórica e olha como Deus está indo aos detalhes agora. Lá em Daniel 2, ele só contou a história. Aqui ele pega e já começa a passar os detalhes. Porque Deus precisa ampliar para nós os detalhes, porque ele precisa revelar o futuro para nós. Tá? Aí eu vou entender Daniel 7, verso 8, que vai ser projetado para você. Vou esperar porque é muito importante a leitura. Belezinha. Tá aí já. Olha o que Daniel diz. De novo ele usa a frase. Estando eu a considerar, a avaliar, a estudar os chifres, os reinos, os reis, mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Eis que, quando eu estava considerando esses 10 reinos, entre eles subiu outro chifre pequeno. Outro reino pequeno. Diante do qual, dos primeiros 10 chifres, 3 foram arrancados. Quem foram arrancados? Eu já citei para vocês, irmãos. Quais são? Exatamente que os vândalos, tá? Os ostrogodos e os érulos. É o que a profecia é precisa. Por que foram tirados esses 3 reinos? Porque eles 3 eram arianos. O que é um ariano? O que é um ariano? É aqueles que não acreditam que Jesus é Deus. Tem movimento religioso que é ariano? Tem. Não posso falar o nome, tá? Mas são aqueles que gostam de bater 9 horas da manhã no seu domingo. Eles são arianos. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles falam que Jesus é terrível. Eles são descendentes modernos dos arianos. E a Igreja Católica não acreditava, então ela precisava do quê? O poder católico, na verdade, né? Ele precisava de arrancar esses 3 aí. Nós acreditamos em Jesus. Então eles não acreditam. E a ponta pequena, para existir, precisava eliminar, porque eles eram ateus. Os outros não, os outros eram religiosos. Único Deus. Olha como a profecia vai nos detalhes, irmãos. E aí, então, eu quero que vocês entendam as características do chifre de Daniel 7. Então, agora é o seguinte, eu vou citar o texto, mas não vamos ler, porque o tempo não nos permite. Então, é apenas um resumo. Alguns eu vou citar, outros não. Lá em Daniel 7, verso 8, você vai ver que subiu entre os 10, já lemos, subiu entre os 10 chifres, o quarto animal. Tá? Subiu entre os 10 chifres e o quarto animal. Em Daniel 7, 8 mesmo, que já lemos, arrancou 3 dos chifres. 538 DC foi o último que foi eliminado. Tá? Em Daniel 7, verso 8 ainda, havia olhos como de homem, era um vidente. Tá? Em Daniel 7, verso 8 ainda, tinha a boca que falava por insolência. E é interessante que em Daniel 7, 11, surgiria depois o fim de Roma. Roma pagã. E depois de Daniel 7, 11 também, Daniel 7, verso 20, pareceria mais robusto que os outros, ou seja, mais forte que os outros, esse chifre pequeno. E depois de Daniel 7, verso 21, também fala o seguinte, fazia guerra contra o povo de Deus. Vou repetir as características sem citar os versos, que eu não preciso citar eles. Você vai ler depois com calma. Porque nós vamos estar lendo os textos também. Bom, características do chifre pequeno. Do chifre pequeno, subiu entre os 10 e do quarto animal. Arrancou e destruiu 3 dos chifres. Havia olhos, como o de homem, era vidente. Tinha a boca que falava insolência. Surgiria depois do fim de Roma. Pareceria muito mais forte e mais robusto que os outros. Tanto é que existe hoje, o Império Romano não existe mais. Roma religiosa existe. Fazia guerra contra o povo de Deus. E fez mesmo. Começou lá em 538. Na perseguição da Santa Inquisição, que de santa não tem nada. Aí eu preciso entender um pouco a história. Como surgiu oficialmente o poder religioso universal? Mas por que universal? Você está falando da Igreja Universal do Reino de Deus? Não, nada a ver.
Mas por que chama universal? Porque a palavra católicos, no latim, significa universal. Sabia disso? Exatamente. A palavra católicos, no latim, significa universal, a que manda. Tá? Como surgiu então? Em 533, depois de cumprida todas as normas, conforme eu já li para vocês as características, cumpriu tudo, tinha a parte histórica e tinha que ter um poder político religioso. Em 533, Justiniano reconheceu a supremacia eclesiástica do Papa, do papai. A palavra Papa significa papai, como o cabeça de todas as santas igrejas. Ele fala isso. Em 533 ele fala assim, olha, eu reconheço que nós temos que ter um papai que tem que ser a cabeça de todas as santas igrejas. E esse reconhecimento que ele falou num discurso, legalmente foi incorporado ao Código das Leis Imperiais por lei em 542. Isso é história. Eu estou dizendo a história. É só você pesquisar. Tá? Em 538, está chegando o tempo, em 538, o papado foi liberado do domínio dos reinos arianos. Em 538, como eu falei também. Os arianos que se rejeitavam Jesus, que dominavam Roma e a Itália. Os outros reinos se fizeram católicos, universais, um por um. Como os imperadores do Oriente não retiveram o domínio da Itália, o Papa surgiu como uma figura principal. Então a Igreja do Oriente era menos forte. Um dos acontecimentos, porque ele foi dos acontecimentos do Ocidente que surgiu o papado, atingindo sua dominação política, tanto religiosa e forte, como religiosa, política e religiosa da Europa. Aonde eu tirei essa fonte? Wikipédia. Eu pego a Bíblia e vou para a história. Guarde o que eu estou falando. Tem uma porção de pregadores que se dizem adventistas, mas que estão recusando a interpretação de Daniel correta. Não vou dar o nome dos cabras aí, mas alguns estão bebendo essa fonte e estão falando besteira aí. A interpretação correta da palavra é o seguinte, exegética, historicista, não é preterista e nem futurista. E tem gente bebendo aí, pregando futurismo dentro de Daniel 7. A nossa interpretação, ela é historicista. Por que não compreendem Daniel 11? Porque Daniel 11 é a nossa época. E Daniel 12 faz um retroativo e depois vai para frente. Então nessa começa a se confundir tudo. Mesmo adventistas, mesmo pastores, estão falando besteira aí. O contexto de Daniel sempre vai ser o santuário e sempre vai ser a revelação historicista, exegética, hermenêutica historicista. Não inventa coisa. Deus vai trabalhando assim. Mas como Daniel 11 e 12 é mais para o futuro, você não pode usar. Então, o que eles fazem? Eles fazem interpretação futurista. Inventa. Não. É seguir o que Deus está fazendo. Como ele fez Daniel 2, agora Daniel 7, Daniel 8. Ele vai seguindo. Tá? E aí você vai entendendo muitas coisas. E o que diz os mandamentos? Eu vou falar só para vocês. O mandamento de Deus. Olha como o que o papado fez, irmãos. Eu vou comparar mais ou menos os mandamentos, assim, só citando, né, com o mandamento católico, do catecismo. Primeiro, os 10 mandamentos de Êxodo 20, o que fala lá? Não terás outros deuses. Sabe como fala o catecismo? Amar a Deus sobre tudo. Não tem nada a ver. Mandamento de Deus, não farás para ti imagem de escultura, não os adorarás. Mandamento do catecismo, não tomar o santo nome de Deus em vão. Tirou a imagem, porque eles adoram a imagem. Terceiro mandamento da lei de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento da lei católica. Guardar domingos e festas. Ô pastor, você está batendo na minha igreja católica aí? Não. Tem muita gente boa. Mas está ensinando errado. Depois vocês vão ver Daniel 7,25. Por que eu estou falando isso? Depois.
Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus falou isso. Quarto mandamento do catecismo, honrar pai e mãe. Quinto mandamento da lei de Deus, honrar teu pai e tua mãe. Quinto mandamento da lei do catolicismo, não matarás. Sexto mandamento da Bíblia, não matarás. Sexto mandamento do catecismo, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento da Bíblia, não adulterarás. Sétimo mandamento do catecismo, não furtarás. Oitavo mandamento da Bíblia, não furtarás. Oitavo mandamento do catecismo, não dar falso testemunho. Nono mandamento da Bíblia, não dirás falso testemunho. Nono mandamento do catecismo, não desejar a mulher do próximo. Olha a confusão aí. Décimo mandamento da Bíblia, não cobiçarás. Décimo mandamento católico, não cobiçar coisas. Confundiu tudo. Dividiu vários mandamentos aqui em dois. Você percebeu? Pelo menos dois. E confundiu. Aí você fica meio confuso. Se você não conhece Êxodo 20, versos 3 em diante, ou Deuteronômio 5, você não conhece a lei de Deus. Aí você aceita o que os homens falam. Por que estou citando isso? Pelo seguinte, irmãos. Olha a história ainda. Mas a igreja de Deus, eles falam isso. Eu estou dizendo, página 358 do Catecismo, na edição de 1829, que é a edição que eles mais mantêm. Edição de 1829. Olha o que diz o Catecismo na página 358. Mas a igreja de Deus, a igreja romana, ele identifica como igreja romana, católica romana, em sua sabedoria ordenou que a celebração do sábado deve ser transferida para o dia do Senhor, domingo. Eles falam isso no catecismo. Eu estudei, eu sou católico, eu sei. Eu li. E aí, irmãos, a Wikipédia ajuda muito. Olha o que diz a Wikipédia. O termo Inquisição, aí eles lançam a Inquisição, refere-se a várias instituições dedicadas ao combate da heresia. Eles dão esse nome. No seio da Igreja Católica. Heresia no seio da igreja deles. Tá? Foi fundada, sabe em que ano foi fundada a Santa Inquisição? Em 1184, no Languedoc, que é o sul da França. Em 1184. A França está muito relacionada aos tempos do fim, viu, gente? E também ao tempo passado de religião. Por que eles fizeram isso? Em 1184, o lançamento da Inquisição. Combater a heresia dos cátaros e dos albigenses. Quem eram os cátaros e albigenses? Irmãos, esses são o povo de Deus, que inclusive deram origem ao pessoal do lado dos valdenses. São tudo povo de Deus. Eles queriam perseguir esse povo, porque eles falavam da palavra de Deus verdadeira. O condenado era entregue às autoridades do Estado, para que fosse punido e morto. As penas variavam entre o confisco de bens e a perda de liberdade, e até a morte pela fogueira. Muitas vezes eram assassinados, rachados, cortados no meio também. O método que se tornou mais famoso foi a fogueira. Embora existissem outras formas de aplicar a pena, e eles fizeram. Por que eu disse tudo isso? Para você entender agora, Daniel 7, verso 25 e 26. Porque a Bíblia já tinha falado isso. Eu peguei a parte historicista, para você ver a interpretação historicista, e você ver agora o que significa, como está projetado aí na sua frente, Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, vai ser assassinado na Inquisição, e cuidará em mudar os tempos e a lei, gente. Mudou o tempo e a lei. Mudou o sábado, mudou toda a lei. Esse é o império que faz isso. E mais para frente, resumindo, mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Ou seja, vocês vão continuar com força. Já identificamos. Eu dei toda a parte histórica para só citar esse texto aqui. Dentro desse conhecimento, eu concateno Daniel, eu ligo Daniel com Apocalipse 18, verso 4 e o verso 5. Tá? Vamos ler agora Apocalipse 18, 4 e 5. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu,
e Deus se lembrou das iniquidades dela. Irmãos, aqui está falando já profeticamente de Babilônia caída. Todo o contexto que eu passei para vocês de Daniel 7, aplicando depois, ligando, concatenando com Daniel, com Apocalipse 18, 16, para você entender toda a parte, o que estava significando, quais eram os detalhes que Deus queria ensinar sobre a queda de Babilônia espiritual, ou descrevendo Babilônia espiritual. Dito isto, vocês terão condições de entender o próximo capítulo de Daniel, que vai ser o capítulo 8. Mas isso será para um outro domingo, o próximo domingo, no qual nós vamos estudar o quê? No próximo domingo, nós vamos estudar um carneiro e um bode, que há mais detalhes ainda. Veja bem, eu já tinha explicado. Daniel 2, aí Daniel 7 explica melhor Daniel 2, e Daniel 8 vai explicar mais minúcias de Daniel 7. Então o tema vai ser um carneiro e um bode. Por quê? Você verá no próximo estudo que vamos fazer. Tá ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos tem dado, pela luz, pela bela explicação da palavra de Deus. Não eu explicando, mas o que a palavra de Deus explica. Senhor, as coisas vão ficando muito claras nesse tempo do fim. Nos ajude, nos abençoe, nos proteja e nos guarde. E nos dê essa coerência bíblica, essa interpretação profética, histórica que o Senhor deixou muito claro para o povo de Deus para esse tempo do fim. Abençoe a todos os irmãos e amigos para que compreendam, que estudem novamente, que escutem ou assistem novamente esse vídeo, para que, anotando as coisas, possam estar entendendo as coisas que vão acontecer no tempo do fim. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, um abraço a todos, né? Antes de falar a frase final, mais uma noite com vocês. Que Deus abençoe a todos. Mas não esqueçam, a voz, ela é nossa, mas a palavra sempre será de Deus. Boa noite.